Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Acabamos de chegar aí de mais uma empreitada missionária, o Café com Palavra no Hospital Jaime, aqui na Serra. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 27, 28 e 29 do livro do profeta Jeremias. Amém? Vamos lá então para a nossa jornada de hoje. Capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor essa palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faz correias e canzes e põe-nos no seu pescoço, e envio aos outros, ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio de mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis aos vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, e com meu grande poder e com meu braço estendido, eu os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, e também ao seu filho e ao filho de seu filho, até que chegue a vez de sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizeram seu escravo. Ou seja, aqui já estava falando da Pérsia, que seria a nação que conquistaria a Babilônia. Se alguma nação e reino não servirem ao mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, e a essa nação eu castigarei com espada, com fome, com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores, com que vos falam, dizendo: não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas as palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia e serviu a ele e ao povo, e servireis. Porque morrerias tu e o teu povo, a espada, a fome, a peste, como o Senhor disse, com respeito à nação que não serviram o rei da Babilônia? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis o rei da Babilônia. É mentira o que vos profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor. Profetizam falsamente em meu nome, para que eu os expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles profetizam. Não lhes deis ouvidos. Servir ao rei da Babilônia e servireis. Por que se tornaria essa cidade em desolação? Porém, se os profetas e se a palavra do Senhor está com eles, que orem ao Senhor dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas do mar, dos suportes e dos restantes dos utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então farei trazer e os devolverei a este lugar. Então, o capítulo 27 aqui fala bem claro, que a Babilônia seria a nação que dominaria o mundo naquela época, e as nações deveriam se submeter, senão seriam julgadas pela espada da Babilônia. E a mesma coisa que foi para as outras nações, como Edom, Amon, Moabe, também era para a nação de Judá. Capítulo 28. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Hananias, filho de Azur, profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo:
Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo da Babilônia, e dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo da Babilônia. Então respondeu Jeremias ao profeta Hananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizastes, e torne ele a trazer a Babilônia, a este lugar, os utensílios da casa do Senhor, todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se essa palavra, será conhecido como profeta. De fato, que ele foi enviado pelo Senhor. Então o profeta Hananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Hananias o profeta quebrou os canzis sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: Vai e fala a Hananias, dizendo: Assim diz o Senhor, canzis de madeira quebrastes, mas em vez farei canzis de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: o jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os servirão. Também lhes dei os animais do campo, disse Jeremias, o profeta, ao profeta Hananias: Ouve agora, Hananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras, pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei sobre a face da terra, e morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Hananias no mesmo ano, no 7º mês. Então aqui a ilustração é interessante, né? Jeremias entra com jugo, né? Com um canzil de madeira, falando, né? Que era para Judá e as outras nações também se submeter ao poderio, né? Ao domínio da Babilônia. Só que aí esse Hananias, falso profeta, ele vem e quebra o jugo de madeira, dizendo: não, o Senhor falou também na minha boca que ele quebrará. Aí Jeremias sai, quando ele volta, Deus manda: volta com um jugo de ferro, agora eu quero ver quebrar. Ou seja, o juízo estava decretado e aí havia um falso profeta lá, e a maneira que confrontou foi essa. Aí Jeremias vai, ainda profetiza acerca da morte dele, e o texto confere que ele morreu no mesmo ano. Meu Deus. Capítulo 29. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também os sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Hilquias, e dos quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai nelas, plantais pomares e comei do seu fruto para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, e tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam em seu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu os ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei para o exílio. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, os vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e falo-os-ei como figos ruins, que de ruins que são, não se pode comer. Persegui-los-ei com espada, com fome, com peste, falo-os-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de opróbrio, entre todas as nações para onde os estiver arrojado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, enviei meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio, de que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele vos ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá uma nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente meu nome, palavras que eu não mandei dizer. Eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. A Semaías, o Nealamita, falarás dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviastes no meu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para os lançares na prisão do tronco. Agora, pois, por que não repreendeste já Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para dizer, há que durar muito o exílio, a edificar casa e habitar nelas, plantar pomares e comer do seu fruto. Sofonias, o sacerdote, leu a carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor, acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor, eu que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre o povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Então, meus irmãos, aqui fica bem claro, o povo iria para o cativeiro, só que o detalhe, o povo que iria para o cativeiro era como os figos bons, ou seja, era o povo que Deus ia guardar no cativeiro, ia expurgar aquele povo, principalmente da idolatria, e depois de 70 anos, como nós vamos ver, eles retornariam. Então, ali Deus já deixando bem claro que eles passariam 70 anos no exílio, então Jeremias, ele escreve essa carta, né, conforme o mandato do Senhor, deixando bem claro o tanto tempo que seria. Então fala para eles construir casa, se casarem, construir família, ou seja, viver a vida normal, porque duraria 70 anos o cativeiro. E foi de fato 70 anos, né? Porque o cativeiro começa em 605, tá? E termina em 536, 70 anos cravado, tá, irmãos? Então é a palavra do Senhor aí, verdadeira sempre. Obrigado, meus irmãos, por assistir mais esse vídeo. Tá? A gente continua pedindo aos irmãos aí que deixem o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais aí, né? E possam também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.